Senhor, tu estás enganado. Tu estás enganado, mestre. Você não me conhece. Senhor, as coisas não são assim. Eu me conheço, Senhor. Eu sou Pedro. Olha, Senhor, não diga que tu vais morrer não, porque só se pegam se passarem por cima de mim. Imagine, irmãos. Jesus olhou para Pedro e se calou. E os acontecimentos começaram a suceder. Jesus foi identificado no Getsemane pelo beijo de Judas, o traidor. Depois é levado pelos meirinhos, os oficiais do sumo sacerdote, para o Monte Sião e para a casa de Caifás. Ali Jesus é posto numa cova esperando passar a noite. Na madrugada ele é tirado daquela cova e Pedro inicia ali, irmãos, um doloroso processo de conscientização. Pedro vai de dor em dor, até que lá no norte de Israel, Pedro chega à conclusão que para ele acabou. Este negócio de reino de Deus era coisa muito alta para ele, pensava ele. Esta demanda é muito alta para mim, é muito forte, que ele não tem estrutura para absorver os ideais do reino de Deus. O reino de Deus é algo extremamente maravilhoso e ele é apenas carne e osso. E Pedro desiste, volta à velha vida, pega as redes e o barco e vai pescar de novo. E ele cometera, meus irmãos, aqui dois erros terríveis que são subprodutos da autossuficiência. Primeiro, ele chega ao extremo de contestar a palavra do Senhor Jesus. Já disse isso e repito, quando Jesus falou, hoje tu me negarás 3 vezes, ele contestou ao Senhor, disse de jeito nenhum, o Senhor está enganado, o Senhor não me conhece. Se o Senhor só convive comigo esses 3 anos, se o Senhor me conhecesse desde a minha meninice, o Senhor saberia que eu não sou desse tipo de negar, de me acovardar, de trair. Eu não tenho esse perfil, Senhor, de covarde, de fraco, de traidor. Se o Senhor me conhecesse, já ouviu essa palavra por aqui fora alguma vez? Se você me conhecesse, você saberia que eu me garanto. Era isso que Pedro estava dizendo. Se eu disser que não vou deixar, que não vou negar, pode ter certeza que eu sei que isto não vai acontecer. Eu sei o que estou dizendo. Já ouviu isso de alguém? Este é o primeiro grande engano, que é subproduto da autossuficiência, confiarmos de nós exageradamente, acharmos que somos o 31 de fevereiro, a tampa de cruz. Meus irmãos, meus queridos, quando nós nos valorizamos, chegamos a correr o risco de cometer enganos que contrariam a palavra de Deus. Nos colocamos acima dela, acima da palavra de Deus, relativizamos a palavra de Deus. Cuidado, meus queridos, com esta autossuficiência. Se você pensa que você se basta, tenha muito cuidado. Eu não estou dizendo aqui que você seja um frouxo, que não tenha coragem de enfrentar os desafios da vida. Há uma autossuficiência sadia. Deus não nos criou como filhos para sermos incapazes, insuficientes. Deus nos chamou para que nós sejamos filhos obedientes. Deus não criou e não chamou para sermos filhos deles para que nós nos anulássemos a nós mesmos, porque nós não somos budistas. Os
budistas é que se anulam, achando que isso é agradável a Deus. Mas Deus nos chamou para que nós nos rendêssemos a Ele conscientemente, para que nós aprendamos a dizer na hora da dificuldade: Senhor, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Isso é rendição, mas é também consciência da hora, do momento. Como Sadraque, Mesaque e Abednego: ó rei, fica sabendo que o Deus a quem nós servimos pode nos livrar da tua mão. Agora, se Ele não nos quiser livrar, ainda assim nós não nos curvaremos diante de tua estátua. Isso é consciência da hora, é rendição diante de Deus. Vocês se lembram? Vocês todos aqui conhecem a história daquele barquinho, quando Jesus caminhava com os discípulos no mar da Galileia e surgiu uma tempestade imensa. Vocês se lembram dessa história? Jesus tinha dito para os discípulos: vamos passar para a outra banda do mar. E os discípulos entraram no barco com ele. E no meio do caminho, o que aconteceu? Estou ficando meio louco. Surgiu uma tempestade. E os discípulos se apavoraram, foram acordar Jesus no barco. Mas Jesus havia dito: passemos para a outra banda do mar. Ora, se Jesus tinha dito que iam para a outra banda do mar, não era possível que aquele barco afundasse com Jesus e os discípulos, porque o Senhor estava no barco. Mas as circunstâncias levaram os discípulos a esquecerem da palavra de Deus. Isso são equívocos que nós cometemos. Às vezes somos premidos pelas circunstâncias, pelas dores do momento, e nos esquecemos do que Jesus nos falou. Mas com Pedro o caso foi mais grave, porque ele não apenas esqueceu, ele contestou a palavra de Deus. Expressa dessa forma excessiva confiança: eu posso, eu consigo, eu saio dessa sozinho. Se isso fosse comigo, já teria sido resolvido. Se essa história fosse comigo, seria diferente o final dela. O autossuficiente é assim. E, irmãos, isso aí começa um processo de insensatez, de alienação da realidade, que frequentemente vai desembocar em lágrimas, como aconteceu com Pedro. Então, a primeira lição hoje que essa palavra nos ensina aqui é que, se você tem manifestado autossuficiência em sua relação com Deus, tome cuidado. Pessoas assim só procuram Deus nas horas de emergência, quando recebem uma notícia: está com câncer. Ou então, quando está num avião e surge uma turbulência terrível, que o avião parece mais uma casca de ovo que vai se partir, e aí todo mundo se lembra de Deus. Essas pessoas autossuficientes só se lembram de Deus de fato quando um diagnóstico é estabelecido de forma destrutiva na sua vida. Pessoas assim são autossuficientes, precisam ser sacudidas, agitadas, para que possam conhecer a realidade, para que possam saber que a sua autossuficiência pode arrancar a sua consciência de que Deus, e só Ele, é o único Senhor que opera em nós o querer e o realizar. Amém. Só Ele. Então esta é a primeira lição: aprenda a depender de Deus, não conteste a palavra de Deus, não seja insubordinado, não se rebele contra a palavra de Deus. Em segundo lugar, segundo o engano de Pedro, Pedro separa-se do grupo.
O texto, no versículo 54, diz o seguinte: então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Este é o segundo erro dele. Ele se separa do grupo. A sua autossuficiência faz com que ele pense que pode seguir ao Senhor sozinho. Eu não preciso do grupo. Eu posso segui-lo sozinho. Ele achava, meus irmãos, como muitos, talvez tem até alguém aqui que pense assim, que acha que pode ser um cristão sozinho. Eu não preciso de igreja. Para que igreja? Eu não preciso de grupo. Para que grupo? Eu, para ser crente, não preciso estar na igreja, não. Já ouviu isso? Há um escritor que diz o seguinte: há pelo menos duas coisas nesta vida que você não pode fazer sozinho: casar-se, em segundo, ser um cristão. Casar-se sozinho. Casar-se com quem? Não, casei comigo mesmo. Com quem? Aonde? Não existe. E ser um cristão sozinho, sem viver em comunidade, sem participar com o corpo, essas pessoas geralmente murcham, minguam, não progridem espiritualmente, porque é na vida, nos relacionamentos, dentro do corpo, na tristeza, na decepção, na dor, na raiva, na frieza, que nós amadurecemos. É o calor que amadurece o cristão, o calor humano, o calor espiritual é que nos amadurece. Como é que eu vou aprender a perdoar se alguém não me contraria? É preciso que alguém me provoque para que eu aprenda a ser tolerante e aprenda a perdoar. Isso nos ensina uma lição simples: que um membro do corpo de Cristo, da sua igreja, não pode viver sozinho. Vocês estão vendo esse dedinho aqui? Isso é o dedo mindinho. A gente chama ele de dedo mindinho. Na medicina é o quinto quirodáctilo. O meu dedo mindinho está aqui. Está bom, está bonito, está funcionando, me ajuda muito. Agora, irmão, se eu arrancá-lo e botar ele ali no canto, quando for amanhã, está fedendo, está podre. Sabe por quê? Porque a vida, ela circula no corpo. A seiva da vida está no corpo. E é por isso que esse meu dedo mindinho tem vida, porque ele está no corpo. Ele está recebendo nutriente, alimento. Pessoas que estão fora do corpo não amadurecem e terminam apodrecendo, ficando podre, morrendo espiritualmente falando, a menos que sejam reimplantadas novamente pelo poder do Espírito Santo. Amém. É por isso que o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 10, ele diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Porque é na congregação, isto é na reunião dos diferentes, é na reunião onde podem existir alguns que não vão muito com a nossa cara, que não nos acham simpáticos, que às vezes nos acham até insuportável. E sabe, irmão, às vezes eu me pergunto: será que eu tenho me tornado um chato para alguns irmãos? Porque via de regra a gente faz essa pergunta com os outros: mas fulano é chato. Você já perguntou para você mesmo? Será que algum irmão, para conviver comigo, tem que ter paciência, me suportar? Nós precisamos, irmãos, fazer essa pergunta.